Fala, investidores, sejam muito bem-vindos ao canal Planilheiro Investidor. Eu sou Adriano Costa e nesse vídeo nós vamos falar do relatório gerencial de janeiro de 2024 do fundo de Shopping Center HSML11. Vamos ver aí qual foi a performance no mês de janeiro, primeiro mês aí de 2024, né? E os indicadores de 2023 comparado com 2022, tá? Então você fica conosco aí para você saber informações atualizadas do HSML11. E se você gosta desse tipo de assunto, Fiagro e Fiinfra é o principal assunto aqui no canal, tá? Não deixe de se inscrever aí, ajuda a gente, tá? A gente observa que mais de 50% dos nossos espectadores não são inscritos no canal, então é de graça, não vai, né? Tu não vai pagar nada por isso, mas você vai ajudar muito a gente aqui no canal. Então se inscreva aí, tá? Confira se você já se inscreveu, se o YouTube não se desinscreveu aí, né, não te desinscreveu, por favor, verifique aí para você ajudar a gente aqui no canal, tá bom? E também eu vou deixar esse relatório gerencial na descrição do vídeo, o link do nosso grupo do Telegram. Se inscreva lá no nosso link do Telegram. Bom, vamos lá falar do HSML11. A gente tem alguns meses que a gente não fala aqui desse fundo de shopping center, que inclusive eu tenho na carteira há mais de 2 anos esse fundo. É um fundo de shopping aí que está uma alavancagem bem alta, mas os resultados estão aumentando também, né? Então, a gente verifica aqui o objetivo, né? Claro, investir em shopping center, né? Venda, aluguel, né? Arrendamento, tudo mais. É um fundo que tem aí desde julho de 2019. Esse é o código de negociação na bolsa, um fundo de gestão ativa. E quem gera é a HSI, gestora de recursos, e quem administra, né, parte burocrática aí, balanços e tudo mais, é a Santander Cassés Brasil. E nas características do fundo, alguns números aqui, né, quanto se cobra, né, 1,05% é o valor da taxa de administração, que também tem taxa de gestão aqui, escrituração também, né, sobre o valor de mercado do fundo, e a taxa de performance de 20% do que esse teu benchmark, que é IPCA mais 6%. Fundo que, sempre lembra aqui, não tem imposto de renda, né, para o rendimento, né, 0% de imposto de rendimento. Se você vender no mercado, isso pessoa física, né, se você vender no mercado com lucro, você paga 20% sobre esse lucro de imposto de renda. Pessoa jurídica já paga 20% sobre os rendimentos e 20% sobre ganho de capital de imposto de renda, né, se vender aí no mercado, e os rendimentos também ele paga 20%. Bom, vamos lá então. Vamos falar aqui sobre o fundo, né? O fundo com mais de 1,5 bilhão de reais em valor de mercado de patrimônio líquido, tá? Em ativos, o fundo tem mais de 2,4 bilhões, é porque o fundo tem uma alavancagem bem alta, de em torno de 950 milhões de reais. A gente vai ver esses números aqui durante o relatório, tá? O valor patrimonial do fundo, ó, R$ 94,94 por cota, e mercado R$ 96,68 por cota. A liquidez do fundo também foi uma das melhores que eu já vi aqui, 3,5 milhões de volume de negociação diária média no mês de janeiro. A distribuição foi de 76 centavos por cota. Atualmente o fundo tem 171 mil cotistas, um pouco mais, né? Eu sou um deles, inclusive. Tem aí o único, na verdade, eu tenho dois fundos de shopping, é esse o AJFI11, um fundo de shopping na base 10, né? Aí, quando eu entrei no HSML11, estava ali em torno de R$ 76, né? Ficou muito tempo ali sobre esse valor, né? E eu tenho em torno aí de 4% da minha carteira de fundo imobiliário no HSML11, que tem mais de 15,7 milhões de cotas emitidas, e é um fundo na base 100, tá? Destaques do portfólio, né? Então ele tem aqui que é o único fundo de shopping com posição majoritária em todos os ativos. Isso aqui eu já duvido um pouquinho, tem que dar uma olhadinha, né? Tem outros fundos aí aparecendo. Gestão ativa da própria administração da própria empresa do grupo HSI, a Alkia, ou Alkia, né? Não sei qual é a pronúncia aqui. Diversificação do fundo, ele tem 7 shopping centers em 5 estados da federação, né? São quase 200 mil metros quadrados de área bruta locável, e o maior dividend yield dos últimos 12 meses nos pares. Isso aqui também eu não sei se é isso aí mesmo. Comentários aqui do gestor, ele fala sobre o mercado, né? Fala sobre a inflação, sobre a redução do preço da taxa Selic, e também sobre o desempenho
do IFIX, que foi positivo aí no mês de janeiro. Você pode depois dar uma lida aí mais detalhada, tá? No comunicado ao mercado, ele fala aqui que em relação à terceira emissão de cotas do fundo, o fundo captou mais de 437 milhões e meio de reais. Eu não participei dessa emissão, o preço estava muito próximo ao preço de mercado. Eu não participei dessa emissão, mas já aí liquidou, né? Já encerrou no dia 6 de fevereiro. Provavelmente aí quem participou já vai ter o dia, daqui a pouco vai aparecer o dia aí da conversão em cotas. Os ativos do portfólio, então, foi de 3,5 bilhões de reais em vendas em 2023, dos shoppings que pertencem ao portfólio do fundo, um crescimento de 9% em relação a 2022, né? O custo de ocupação médio de 2023 foi de quase 10%, considerado aí saudável e sustentável, né? Então, dentro aí da normalidade. E o percentual de participação, na verdade, ele fala aqui sobre o cap rate implícito do NOI. Então, ele fala aqui sobre o retorno médio de cada ativo, que tem melhor retorno aqui. O cap rate é o Shopping Osasco, 10,35%, mas o menor que tem aqui é o 8,79%, que é o Shopping Paralela. E a previsão, ó, destaque aqui, ó, a previsão de distribuição nos próximos 6 meses é entre 74 e 76 centavos, isso sem considerar possível ganho de capital, ó, vou apagar até aqui, ó, possível ganho de capital na venda parcial do Shopping Maceió. Shopping Maceió que tem a maioria, né? É a maior receita do fundo, né? A maior participação que o fundo tem é no Shopping Maceió. Provavelmente o fundo deve estar querendo vender parte dele para desalavancar um pouquinho o fundo, né? O fundo está com uma despesa aí bem alta de alavancagem. A gente vai ver aqui no resultado agora. Fundo que tem aí 22,7 milhões, teve, né, em janeiro 22,7 milhões de receita imobiliária, mais um pouquinho aqui de receita financeira, que é o caixa do fundo. Despesas do fundo, ó, que está bem elevado, quase 8 milhões, 6 milhões e meio praticamente. E aqui a despesa financeira, que é o serviço da dívida do fundo, né? Então, os juros, encargos dos financiamentos, o fundo paga aí 6,5 praticamente milhões de reais, pagou, né, no mês de janeiro. E acaba que sendo uma constante isso, né, durante muito tempo. É, Então, provavelmente o fundo tem a intenção de desalavancar na venda de parte do Pátio Maceió, né? Interessante para poder pagar menos juros aí futuros, né? O resultado do fundo foi de 15,1 milhões de reais, o resultado até excelente aqui, ó, 96 centavos por cota, mas o fundo distribuiu 76 centavos por cota. Então, provavelmente é um resultado por conta do mês de dezembro, né? Natal, Ano Novo, resultado mais excepcional. Nos meses que tem menos ali datas comemorativas, o resultado do shopping acaba sendo menor. Então, normalmente dezembro, janeiro, os resultados são bons. Maio, o resultado é bom, né? Dia das Mães. Páscoa, de repente, pode ter também um resultado melhor, mas dezembro e janeiro são os melhores meses ali de resultado. Então, o fundo acaba por não optar distribuir o resultado integral e fazer essa diluição durante o semestre. E atualmente o fundo está com mais de 12,6 milhões de resultado acumulado não distribuído. E na expectativa de distribuição, né, aqui tem os rendimentos distribuídos entre 74 e 76 e vai se manter dentro dessa expectativa aí, pelo menos até julho de 2024. Na rentabilidade, o fundo teve uma rentabilidade de 1%, né? 1% aqui é a rentabilidade de janeiro, maior que o IFIX, né, que foi de 0,7, maior que o CDI, que foi 0,8. Então o fundo teve um desempenho melhor do que esses dois indexadores, está com dividend yield médio de 9,4%. Dentro aqui da liquidez também, acho que foi a melhor liquidez do fundo, né, dos últimos tempos, aqui foi mesmo. Então, 3 milhões e meio de reais de volume médio diário no mercado secundário em janeiro. Na composição da carteira, a gente verifica que o fundo tem ativos ali quase 2,4, mais de 2,4 bi em ativos, só que ele tem obrigações de 940 milhões, o que despenca aqui o patrimônio líquido para 1,5 bilhão de reais. E esse
quadro aqui são as obrigações que o fundo tem atualmente, né? São os financiamentos do Shopping Paralela e Uberaba, são diversos CRIs, com indexações ao CDI e ao IPCA, né? Então, o fundo aí com obrigações pelo menos até 2037, né? Que é a maior que tem aqui, nas operações aí de financiamento do fundo, e o índice de alavancagem hoje, ó, é de 37,3%. Esse índice de alavancagem aqui, no cálculo dele, né, ele pega as obrigações totais e reduz pelas disponibilidades, né? Então ele tem aqui para saber qual é esse índice real aí, caso o fundo, qual o risco do fundo hoje dentro das alavancagens, né? Enquanto maior esse índice, maior é o risco do fundo, tá? Porque nem as disponibilidades conseguem pagar aqui as alavancagens, né? Então tá com risco bem alto com relação aos financiamentos. Bom, falando sobre os números aqui do shopping, lembrando que os KPIs eles comparam dezembro, né, que é onde ocorreram as operações que foram recebidas em janeiro, que é o que faz parte desse relatório. Então ele fez um comparativo lá com o ano de 2022, tá? Então nós e venda, resultado operacional dos shoppings e as vendas cresceram em relação ao mesmo mês de 2022, né? Os 5 shoppings do portfólio representaram crescimentos com dois números, né, 2 dígitos. Verifique que 5 dos 7 shoppings apresentaram crescimentos relevantes, né, e o custo de ocupação foi de 9,2, a gente já falou, índices saudáveis aí com relação a isso. E a taxa de ocupação foi registrada, foi a maior do ano, a taxa de ocupação, um número positivo, 96,9% de taxa de ocupação, né? Então os fundos de shopping também mantêm sempre a média aí uma média de 95% de taxa de ocupação. O SML segue isso aqui também. Vendas, então, são esses percentuais aqui, né? Como eu falei, datas comemorativas normalmente têm percentuais maiores de recebimento, igual janeiro representando dezembro, né? Então tem um quantitativo maior de recebimento, depois tem uma leve queda, né? Segue aqui de novo com um pequeno crescimento com os recebimentos referente a maio, que é em junho, né? Em julho também, férias, né? E aqui o resultado operacional também segue essa mesma linha. O custo de ocupação acaba se mantendo ali na média de 10%, que é uma média saudável da indústria, né? E na inadimplência, o fundo teve uma redução da inadimplência nesse período agora, né? Foi negativo inclusive em 3,8, então recebeu muita coisa que estava pendente, né? No mês de dezembro, recebeu muita coisa passada pendente. E os descontos aí estão num patamar de 1,2% de descontos nos contratos, provavelmente, né? Taxa de ocupação é uma das maiores aí, ó, quando a gente verifica como é que o gráfico subiu, né? 96,9%. E os resultados aqui, os aluguéis das mesmas lojas representam a maior receita do fundo, né? E a composição do NOI vem do Shopping Pátio Maceió, shopping que o fundo está querendo vender parte dele aí, provavelmente para se desalavancar um pouquinho. Bom, mais para baixo a gente verifica o portfólio, né? O fundo tem então participações relevantes em todos eles, né? Como a gente verifica, todos acima de 50%, dois aqui, 3 integrais, né? Participações integrais, 100%, e todos eles acima de 50% são participações majoritárias, que ele destacou, tá? São mais de 1.200 lojas que o fundo tem relativo a esses 7 shoppings que ele tem na carteira. E essa diversificação tem shopping até lá em Rio Branco, no Acre, né? Lá no Acre tem o shopping Via Verde, né? Que tem um desempenho também bom. E o restante aqui, pegando ali o norte do sul do país, né? Chegando até o sul do Nordeste, né? Então, essa questão geográfica aí. E aqui a especificação de cada um dos shoppings, os números de cada um deles. Baixa o relatório aí, veja cada um. Se tiver algum perto da tua casa, faça uma avaliação aí pra gente lá. Pode ser no comentário desse vídeo, pode ser lá no grupo do Telegram, né? Também compartilhe com a gente lá se o shopping é legal, se vive cheio, né? Se tem ali boas lojas, se realmente é o que fala aqui. Então, faça uma leitura aqui detalhada dos shopping centers para você conhecer um pouquinho aí o portfólio do fundo, ok? Então é isso aí, relatório gerencial do HSML11, fundo que eu tenho em carteira, gosto muito dele, né? Se você também tem, compartilhe com a gente aí, tá bom? E se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, como falei, o
canal é de graça. Tem sim a área de membros, você pode entrar na área de membros lá, verificar se você tem interesse, mas o restante aqui é tudo de graça e você pega aqui e compartilha também seus conhecimentos conosco, ok? Fique com Deus, até o próximo vídeo, tchau, tchau.